Olá, professores! Vocês já me conhecem, não é mesmo? Gratidão por ter a sua audiência e espero que, apesar de todas as adversidades que nos cercam, você esteja bem e protegido. Hoje vamos discutir mais um pouco sobre a taxonomia ou taxonomia de Bloom. E denominamos de versão revisada, pois faremos a retomada de alguns pontos que entendemos ser relevantes e alguns aprofundamentos sobre o tema proposto. O nosso cérebro não é um músculo, mas se comporta como tal. Eu já tratei em outros ATPCs sobre estratégias de aprendizagem de baixo, médio e alto impacto. E assistir a uma videoaula, assistir a um documentário, a um filme, ou seja, entrar pelos canais da visão, a aprendizagem é eficiente em média de 50%. Mas exercitando, debatendo e ensinando, esses níveis aumentam muito. Então, eu peço a gentileza para que vocês tomem nota, de alguma forma, de alguns pontos relevantes para você que esse ATPC está te oferecendo. Vamos lá? A nossa pauta contém 4 itens. 1. Reflexão. Por que aprender a taxonomia de Bloom? 2. Taxonomias. Classificação em níveis de dificuldade. Isso já deve acender uma lâmpada na sua cabeça. Lembra de Vygotsky? Zona de desenvolvimento proximal? Ensinar assuntos, objetos de ensino, objetos de estudo, dos temas mais simples aos mais complexos. A taxonomia de Bloom também não é diferente disso. 3. Senso comum e método pedagógico. 4. Retomada do tema proposto, que eu chamei de TB, para facilitar, mas é taxonomia de Bloom. Como reflexão, eu gostaria de citar um trecho do livro do Carlos Cipriano Lucchesi, em que ele fala sobre a educação tradicional. Ele diz que, por um longo tempo, ela foi uma tendência metodológica, pedagógica, e que ela atuou em diversos momentos e circunstâncias históricas aqui do Brasil. E que na pedagogia tradicional, o professor, ele era o mestre, o detentor do conhecimento. E ele tinha como expectativa um aluno passivo, um aluno que fosse apenas um agente capaz de ouvir e anotar. O professor era o detentor do conhecimento com verdades absolutas. E existia uma dicotomia em oposição com a premissa sendo aluno versus professor. Isso não é praticável mais nos dias de hoje, porque sequer o aluno do ano passado, ainda mais com o contexto social que vivemos hoje, será o mesmo aluno deste ano. Então, numa pedagogia mais libertária, o aluno, ele é um aluno questionador, ou então devemos provocar esses questionamentos nele. A nossa expectativa é que esta pedagogia ela seja mais proativa, o professor como um mediador, um inovador, rompendo o tradicionalismo, um professor que seja um incentivador, um orientador, que ele não coloque a sua intelectualidade competindo com a de seu aluno, de forma contrária, ambos aprendendo, cada um num momento diferente. Então, refletindo sobre tudo isso, vamos a seguir observar um trecho de Mário Sérgio Cortella que ele fez numa palestra. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele e cai num buraco. E cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora a Alice está ao lado da rainha numa execução. E ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, e depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas
que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Uau! Gente, eu adoro esta frase do gato do desenho Alice no País das Maravilhas. Quanta filosofia profunda há nessa frase. É aquele momento em que mexe lá no coração da gente e fala assim: espera que eu vou buscar o meu cérebro, daqui a pouco eu volto. Porque é um cruzado na nossa cara. E fala assim: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então é por isso que nós temos como tônica este ATPC, que tem uma intenção, um ponto de partida e tem a certeza para onde quer levar esse nosso aluno, que olha para os 4 pilares da educação da Unesco, que olha para a BNCC, que olha para o currículo paulista. Então, nós sabemos o caminho, nós sabemos por onde temos que trilhar para levar esse aluno para um cidadão proativo, um cidadão engajado na sociedade, um cidadão preparado para o trabalho, um cidadão que tenha moral, que tenha ética. E aí, eu trouxe o segundo ponto da nossa pauta, que são as taxonomias. A palavra taxonomia, ela quer dizer classificação. Nós podemos classificar tudo o que está à nossa volta. Na verdade, nós classificamos várias coisas e nem nós nos damos conta. Nós classificamos o quanto vamos pôr de alimento no nosso prato. Nós classificamos que roupa vamos vestir para trabalhar. Nós classificamos o que vamos questionar primeiro com o nosso professor, com o nosso aluno, com o nosso professor coordenador, com o nosso diretor. Nós classificamos as nossas prioridades no nosso dia a dia. E assim, as taxonomias, elas vêm para facilitar a nossa vida. Sendo assim, eu também coloquei em pauta que faz parte das nossas taxonomias o que nós vamos elencar como prioridade, o que virá primeiro no nosso gerenciamento da sala de aula. Como nós estamos gerenciando a nossa prática pedagógica, o nosso dia a dia, a nossa rotina como professor? Como está sendo feito o planejamento disso? Não é à toa que a SEDUC tem momentos de parada, de planejamento e replanejamento, porque taxonomicamente nós precisamos visitar o que foi feito e revisitar outros prazos e outros momentos e outras ações que precisam ser corrigidas. Assim é na educação e assim também é na nossa vida.
Como deve ser feita a execução desta aula, a execução desta avaliação quando eu estou preparando a avaliação pedagógica, ou quando eu estou preparando uma atividade, ou quando eu estou preparando um objeto de ensino? Como deve ser a execução, o gerenciamento disto? Outro item muito importante que vocês precisam parar para refletir e avaliar enquanto profissionais. Como está a minha condição intrapessoal, a minha condição emocional, a minha condição como ser humano, a minha condição enquanto ser social que estou atuando numa comunidade de alunos. E como que é a minha relação interpessoal com eles? Como estão estas habilidades? Como eu posso melhorar e desenvolvê-las? Por meio de pesquisa, leitura, estudo. Porque nada vem pronto. Mas precisamos ser cunhados, moldados, perfilados cada dia mais para desenvolvermos melhor tais habilidades. E precisamos, por final, fazer análises de rotas e correção de erros. Antes de falar de taxonomia de Bloom, eu coloquei aqui, taxonomicamente, algumas rotinas que precisamos rever na nossa prática de trabalho. O que é a prova? Prova é um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. Essa frase ficou marcada em mim. Tive o privilégio de ter formação pedagógica ao vivo com o Vasco Moreto. Ele foi um dos pioneiros a trazer o método da taxonomia de Bloom para o Brasil, na sua tese de mestrado. Atualmente ele já é doutor neste assunto. E eu coloquei como pauta o terceiro item, o senso comum e o método pedagógico. Vocês sabem que o senso comum é baseado em princípios e ideias comuns, que não precisam necessariamente ter uma prova real, mas é com base até no tal achismo. Já o método pedagógico, ele até pode sair do senso comum, alguns valores, mas o método pedagógico, ele é tido como um método empírico que foi testado, que foi avaliado, que foi verificado comportamentalmente num período e com um grupo de pessoas. Ele não é tido como método científico, porque, enquanto ciência, ele quer buscar a repetição dos fatos e encontrar a verdade real, a verdade absoluta, que filosoficamente até isso é questionável, porque o que é verdade? O que é real? O que pode ser para você, pode não ser para mim. Mas, em se tratando de método pedagógico, ele tem balizas bem determinadas. Como fazer e como encerrar, como iniciar e como finalizar. Tem o passo a passo. Por isso que é chamado de método. E o método pedagógico da taxonomia de Bloom, ele é baseado em alguns verbos que devemos utilizar, e esses verbos têm níveis de complexidade. E esses níveis de complexidade vão evidenciar em que proficiência, em que grau de conhecimento o aluno está ou adquiriu. Então, ainda retomando sobre a palavra prova, que nós já nem usamos mais no nosso meio pedagógico, de fato, ela não prova nada, porque o aluno pode estar em diversas situações físicas, psíquicas e emocionais, exatamente no momento da prova, que não vai evidenciar se ele sabe ou não. E, por outro lado, a prova ou mesmo a avaliação, ela é um momento privilegiado onde todas as energias do meu hipocampo, do meu cérebro, vão estar canalizadas para aquele documento que está na minha frente. Ali não vai acontecer só cognição, haverá metacognição. A palavra meta vem do grego, quer dizer além. Eu vou além da cognição. Eu vou tentar fazer com que o meu aluno saia desta prova sabendo mais do que quando ele começou fazendo a prova. Esta é a ideia da avaliação.
A avaliação também, ela é um instrumento poderoso porque ela também vai dar um norte para esse professor, como está o desempenho dos alunos, bem como está o seu desempenho em ensinar. Ainda falando sobre o slide anterior, sobre senso comum e método pedagógico, eu lembro que quando nós aplicamos o primeiro ATPC sobre taxonomia de Bloom, vários professores falaram assim: poxa, que legal, eu já adotava a taxonomia de Bloom e nem tinha me apropriado disso, porque eu partia de questões mais simples e ia para mais complexas, e eu fazia questões contextualizadas. E que bom, professor, você teve esse feeling para observar que, no fundo, você já tinha competência e habilidade que você aprendeu, na verdade, pelo senso comum, pela experiência, tentativa e erro, verificar que algumas coisas poderiam ser adequadas na sua rotina pedagógica. E aí, retomando o quarto item, retomada do tema proposto, a TB, a taxonomia de Bloom, eu coloquei como título aqui desta lauda: o futuro não é mais como era antigamente, como dizia Renato Russo. Então, ainda que esse professor tenha falado assim para mim, poxa, eu já adotava de certa forma a taxonomia de Bloom, ou de certa forma eu adotei uma prática pedagógica, ela não deu certo, revisitei, corrigi a rota, estou adotando outra prática. Perfeito! É isso que tem que ser a sala de aula, porque ela é um tecido orgânico, vivo. Né? É um organismo vivo a sala de aula. E os alunos do ano passado não serão os mesmos deste ano. Então, nós temos que adotar, muitas vezes, práticas de tentativa e erro, mas com padrões mínimos, com balizas estabelecidas, para que você não caia na banalização da tentativa e erro, dando qualquer coisa e repetindo de novo qualquer outra coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tentativa e o erro faz parte da nossa evolução como profissional. A sala de aula é sim um laboratório vivo, mas não significa que os nossos alunos são cobaias. Por isso que é muito importante adotarmos o método de taxonomia de Bloom para as avaliações. Nós temos aí uma margem de segurança e um mínimo de erro. É importante mudar rotas quando dá errado? Sem dúvida. Experimentar outras formas de ensinar e avaliar? Com certeza, porque cada aluno é um organismo e é um universo a aprender e a nós aprendermos sobre ele. Precisamos quebrar paradigmas, desconstruir certos conceitos e preconceitos estabelecidos. A tal síndrome de Gabrielão, que a Rosângela fala do Conviva. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, sempre dei aula assim, sempre fiz prova assim e vou terminar a minha carreira fazendo prova assim. Nós precisamos estar abertos a aprender novos métodos mais eficientes. Nós podíamos aqui mostrar um modelo de prova, mas nós não queremos colocar uma forma, um rol taxativo, fechado, hermético, que você tem que aplicar a prova A ou B. Porque nós entendemos que você tem a sua liberdade de cátedra e que você é competente e capaz para isso. Nós queremos, na verdade, dar subsídios para você fazer provas cada vez melhores. E quando nós falamos tudo isso, eu retomo aquela fala que eu disse anterior. Nós temos um caminho a seguir e um norte a observar, que é aí os 4 pilares da educação: aprender ser, aprender fazer, aprender conviver e aprender a aprender. E, finalmente, o currículo paulista. E, principalmente, no final da terceira série do ensino médio, é estar com a consciência tranquila e feliz, sabendo que conseguimos colaborar com a formação de um cidadão proativo na nossa sociedade. Eu coloquei à direita o nosso código QR Code para que você, com seu celular, faça busca no YouTube, no canal do Núcleo Pedagógico, onde está o nosso primeiro ATPC sobre taxonomia de Bloom.
Nesses 10 minutos, onde eu sugiro que você inicie do 8 e vá até o 18, eu explico os 6 níveis da taxonomia. Caso você tenha dúvidas ou para quem ainda não assistiu, eu sugiro esses 10 minutos. Vá lá que eu aguardo vocês. Mas você que lembra da nossa primeira ATPC sobre taxonomia de Bloom e preferiu continuar direto neste ATPC, eu coloquei aqui para você se lembrar ou relembrar dos níveis taxonômicos que Bloom estabeleceu em 1950. E são eles: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Esses níveis possuem verbos específicos e os verbos, quando os alunos começam a ter êxito nas questões com esses determinados verbos, eles indicam, você tem como indicador em que nível de proficiência em cima da taxonomia de Bloom o aluno está. À direita, eu coloquei a categorização feita por Anderson, que é discípulo de Bloom e que em 2001 fez uma nova versão atualizada, revisada. E são os seguintes verbos no infinitivo: lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Depois, a seguir, falaremos com mais profundidade por que esses verbos mudaram. Desde 1950, houveram mudanças significativas no mundo da tecnologia e, consequentemente, refletiram no universo da educação. Portanto, tais complexidades citadas, associadas ao upgrade que o cérebro humano é capaz de fazer quando tem novos estímulos deste mundo moderno, no caso, a taxonomia de Bloom também precisou passar por readequações. Por isso, o Dr. Laurie Anderson, um antigo estudante de Bloom e seus colegas, publicaram uma versão atualizada da TB e que considera uma gama de maiores fatores que afetam o ensino e a aprendizagem. Segundo esses novos autores, a TB revisada procura corrigir alguns problemas da TB original, diferentemente da versão lançada em 1956. A TB revisada diferencia o saber o quê, que é o conteúdo, o raciocínio, de saber como, que são os procedimentos para resolver determinados problemas. Em sua nova proposição, a TB revisada considera duas dimensões: a dimensão do conhecimento, que é o objeto a ser estudado, e o processo cognitivo, que é o saber como realizar as ações. Cada dimensão também é subdividida em outras categorias, as quais perpassam as diferentes dimensões do conhecimento, que é o factual, conceitual, procedimental e a metacognitiva, conforme pode ser observado na tabela seguinte. Bom, vamos nos ater a esta tabela e eu vou explicando conforme eu vou mostrando os tópicos aqui, tá ok? Então, segundo Anderson, a taxonomia de Bloom, ela teria aqui, olha, dimensões do conhecimento e do processo cognitivo. As dimensões do conhecimento, ela tem categorias, que são a factual, que é o fato em si. E o que inclui o fato em si? São elementos isolados de informação, como definições de vocabulário e conhecimento de detalhes específicos. Então, por exemplo, quando você está em matemática, trabalhando com números, ele coloca lá o professor números racionais, números irracionais. Quais são eles? E cita o dado isolado. Professor de História e Geografia, o craque da Bolsa de Nova York, que é a quebra da Bolsa de Nova York. Eu estou dando o fato isolado, não as questões políticas e econômicas que engendraram em torno deste fato. Estudando célula, a parte que compõe cada célula. Veja bem, então, agora eu estou aqui no campo conceitual, na dimensão
conceitual. A conceitual, eu vou dar, além do fato, eu vou classificar e categorizar melhor esse fato. Então, quem estava envolvido na quebra da Bolsa de Nova York? Que fatores cooperaram para a quebra da Bolsa? A mesma coisa em relação aos números que o professor vai estar falando. Por que eles são chamados de irracionais? Como eles são categorizados? Em relação ao professor de ciências, quando ele passa um sistema do corpo, o sistema respiratório, eu estou dando o fato e categorizando ele. Como que eu vou categorizar esse sistema respiratório? Vai pensando aí, professor, na sua disciplina. Como que eu vou elencar o que é fato e o que é conceitual? E agora, para a outra dimensão do conhecimento, o procedimento. Como eu chego nesse conhecimento? Qual é o procedimento que temos que adotar? Quais são os caminhos que temos que adotar para que esse conhecimento seja consolidado na mente do aluno? Então, na parte procedimental, ele colocou assim: é em forma de algoritmo? É em forma de heurística? É por meio de um método empírico? Por tentativa e erro, por experiência? É por conhecimento sobre quando usar e como usar esses procedimentos? Então, eu coloquei aí, nós não somos especialistas em tudo, eu coloquei o que é um algoritmo: sequência finita de regras, raciocínios ou operações aplicadas a um número finito de dados, que permite solucionar classes semelhantes de problemas. Um procedimento com base na heurística, que lembra inclusive a palavra eureka. É quando você tem um insight, o seu cérebro faz tantas conexões que você nem imagina que existem, mas que há, e que de repente você tem aquele insight que talvez aquilo seja a solução do seu problema. É a arte do inventar. E o último grau do conhecimento, que vai para a metacognição, que é refletir sobre o que se sabe, raciocinar de modo geral ou específico. Você parte da premissa daquilo que você sabe e vai aplicando em novas situações. São processos cognitivos sobre as quais as informações são manipuladas de forma eficiente. Pois bem, aí nós temos o processo cognitivo. Como que esse processo cognitivo é construído na nossa cabeça? Então, para esses teóricos, existem verbos que vão ser a chave para chegar de uma forma em escadinha, de grau em grau, para que esse conhecimento seja solidificado. Então, veja, como eu falei em laudas passadas, neste ATPC, a construção do conhecimento, ela já sai de um senso comum e vai para um método pedagógico. É como eu digo, você tem balizas mais delimitadas. Isso não significa que você não possa experienciar outros verbos e outros caminhos para seu aluno aprender. Mas quando nós temos um método, nós estamos num caminho mais assertivo, mais exitoso. E aí, ele coloca os níveis, os seguintes: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Lembrar consiste em reconhecer ou recordar informações importantes da memória de longa duração. Então, nós temos memória de longa duração e memória de curta duração. O nosso cérebro ele faz uma triagem. A memória de longa duração é aquela que se perpetualiza no nosso cérebro ao longo da nossa vida, porque aquilo foi reforçado por diversas vezes por muitos estímulos.
Lembra aquele ATPC em que eu coloquei para você que 10 vezes 10 nós temos a resposta pronta, mas 10 vezes 2.645,8 ou 8 vezes 75,6, você tem que parar para fazer este cálculo, porque ele já não está pronto. Ele é um processo em que o cérebro vai buscar vários caminhos para chegar nessa resposta. Agora, a resposta de longa duração, ela ficou como? Já consolidada na nossa mente, a resposta é mais rápida. Então, por isso que a gente precisa ir lá no reconhecer e recordar. O segundo passo do processo cognitivo é o entender. Ele já é uma proficiência um pouco mais complexa, porque é a capacidade de fazer a sua própria interpretação do material educacional com leituras e explicações do professor, porque cada aluno, como sendo o universo, cada aluno está num campo de proficiência acerca do conhecimento. Tem aluno que você vai falar e ele já vai fazer buscas que, para ele, aquele assunto é relativamente conhecido. Talvez ele até possa contribuir na sua aula com conhecimentos que ele já tem. Para outro aluno, aquilo vai ser algo totalmente novo. E aí, as subcategorias desse processo incluem interpretação, exemplificação, classificação, resumo, conclusão, comparação e explanação. Então, são verbos que você pode usar em que ele vai buscar no seu hipocampo, na memory work, como ele pode estruturar o seu conteúdo, o seu objeto de ensino e de aprendizagem, conforme você um dia explicou para ele ou conforme ele já aprendeu ao longo da vida. Aplicar. Nesse processo cognitivo, a aplicação refere-se ao procedimento aprendido em uma situação familiar ou como ele vai aplicar aquilo que já lhe é familiar em uma nova situação problema. O que é o analisar? Consiste em dividir o conhecimento em partes e pensar como essas partes se relacionam numa estrutura geral. Então, vamos dar o exemplo do aparelho respiratório, do sistema respiratório. Esse sistema respiratório, ele vai integrar com outros sistemas do nosso corpo. Então, com tudo aquilo que o professor deu, como que ele vai fazer o encaixe de todo esse conhecimento? É por meio da aplicação desse procedimento. E também da análise. E o avaliar? Aí o avaliar já é altas esferas do processo cognitivo. Ele vai avaliar como estes sistemas, como eu estou dando exemplo dos sistemas do organismo, como eles reagem mediante ao que nós ingerimos de alimento, ao que nós praticamos de atividade física, a nossa vida, a nossa prática enquanto regentes desse organismo chamado corpo humano. E aí você vai pensando, professor, dentro da sua matéria, dentro da sua disciplina e dos seus objetos de ensino. E depois do avaliar, a mais alta esfera de proficiência é quando ele passa a criar novos modelos. É um processo que até então não fazia parte da taxonomia e é o principal componente dessa nova versão. Porque mediante a novos estímulos desse mundo moderno e tecnológico e veloz que nós vivemos, a criação é condição sine qua non para que nós possamos viver mais e melhor nesse mundo do trabalho, nesse mundo de novas relações sociais, nesse mundo que demanda tanto conhecimento e saber usar esse conhecimento ao nosso favor. Então, veja, é um processo que não fazia parte da taxonomia, é o principal componente dessa nova versão, e essa capacitação, essa nova habilidade a ser desenvolvida, reúne elementos para dar origem a algo inovador. E o que algo que é mais solicitado de nós nesse mundo é que nós sejamos seres inovadores. Seres que possamos
pensar fora da bolha. E é esse o nosso papel enquanto professor, fazer com que o aluno saia daquela caixinha do copiar da lousa e reproduzir do caderno, mas que ele use as ferramentas tecnológicas para que ele possa criar, remixar novos dados. É assim que nascem as novas pesquisas. E para isso, ele precisa conseguir criar tarefas que os estudantes geram, planejam e produzem. Então, às vezes, quando você dá a comanda do aluno criar novas atividades, criar exercícios, trocar entre si, é uma atividade, é uma postura bastante inovadora no ambiente da sala de aula. Vivemos num mundo digitalizado e, querendo ou não, gostando ou não, nós, professores, precisamos estar ambientados a esta nova linguagem. E não é à toa que a SEDUC também tem investido em capitais digitais para nós, professores. E a taxonomia de Bloom também não ficou fora em relação a esse assunto. Os estudos sobre a TB aprofundaram em relação a esse tema e Anderson passou a perceber que a educação carecia de um novo olhar em relação ao comportamento digital, ao comportamento do aluno em relação ao mundo digital. Surgiram novas ações e oportunidades de aprendizagens novas, que surgiram justamente com as TICs, que são as tecnologias da informação e da comunicação. E com esse avanço, o conhecimento se tornou onipresente, ele está em todo lugar e a qualquer momento. Os verbos presentes na taxonomia revisada descrevem muitas atividades que são praticadas nas salas de aula, porém que não contemplavam os objetivos da taxonomia anterior. E essa taxonomia, ela agora contempla por meio das TICs. Trouxeram para a vida dos professores e estudantes um novo mundo, uma nova janela. E para, então, sanar essa lacuna do mundo digital, que até então não tinha se adentrado ao mundo educacional, houveram novas proposições nesse sentido, no sentido de digitalizar a taxonomia a um novo patamar. Então, o foco da taxonomia digital não é ensinar aos alunos as ferramentas digitais, porque isso, obviamente, os professores estão ensinando e eles estão aprendendo também por pesquisas próprias. Essas são apenas os meios, usar as ferramentas digitais para lembrar, recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que agora esses verbos, esses graus, níveis de proficiência entraram agora no ambiente digital e o aluno pode usar as ferramentas digitais, as plataformas, os recursos digitais, os novos apps que estão surgindo para usar o campo cognitivo, lembrar, aplicar, recordar, compreender, aplicar, avaliar e, por fim, criar. Então, eu falei em taxonomia de Bloom, em níveis de proficiência e verbos, e o professor deve estar se perguntando, mas e os verbos? Quais os verbos? Qual é essa lista de verbos? Professor, mais importante do que a lista de verbo, porque você pode jogar isso no Google e vai aparecer uma infinidade de listagem de verbos, é muito importante saber como você vai gerenciar a aplicação do seu objeto de estudo, como que você vai conduzir esta aula e aplicar a taxonomia tanto na aula, em uma atividade, como também na sua avaliação. Mas, enfim, vamos lá. Temos aqui, lembra que eu falei a dimensão do conhecimento e a dimensão do processo cognitivo? Elas caminham encaixadas, atreladas uma à outra. Então, na dimensão do conhecimento factual, eu vou caminhando, subindo os níveis de proficiência até chegar em criar, mesmo na fase factual.
Na dimensão conceitual, a mesma coisa. Eu posso subir de escadinha em escadinha até chegar no planejar. No procedimental, a mesma coisa. E no metacognitivo, que é a mais alta esfera de proficiência da dimensão e do cognitivo, que vai desde o uso apropriado até em efetivar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada professor vai procurar discutir com o seu par, dentro da sua disciplina específica, um objeto de ensino e de estudo e como ele vai subir nesses assuntos, nessas dimensões do conhecimento e do processo cognitivo. Então, veja aqui, eu tenho a dimensão factual, eu tenho listar, de repente eu pego uma garrafa PET e eu classifico, eu listo quais as características desta garrafa. Eu faço um resumo, eu posso classificar e dizer onde eu posso utilizar esse produto para armazenar o quê? Eu posso ranquear. E aí, numa dimensão conceitual, eu posso descrever e interpretar e, inclusive, experimentar onde eu posso utilizar esta garrafa PET. No modo procedimental, eu posso prever quanto tempo pode durar esta garrafa, calcular quanto tempo ela pode durar na natureza até que ela possa ser totalmente eliminada. E na metacognição, como que eu posso ter um uso apropriado deste produto, desta garrafa PET, desse recurso? E como eu posso construir, por exemplo, um brinquedo pedagógico? Como que eu posso utilizar ela para reutilizar na natureza para que ela não seja descartada? Como vamos agir? Vamos agir individualmente? Vamos agir em grupo? Como que eu posso efetivar a solução desse problema apontado para você? Eu estou dando um exemplo bastante simplificado. O objetivo aqui é fazer com que você pense dentro do seu objeto, dentro da sua disciplina e do objeto a ser estudado, como eu posso trabalhar as dimensões do conhecimento e as dimensões do processo cognitivo. É fácil? Não. Isso demanda pesquisa, estudo, chamar colega para refletir, procurar teóricos que falem sobre o assunto, ter realmente uma postura proativa mediante isso. Porque é somente pela a postura proativa é que esses estímulos também vão ficar consolidados na sua mente, professor, para você cada vez mais ter certeza e segurança daquilo que você vai aplicar na sala de aula. É esse o teu norte, é esse o seu ponto de partida. Você tem lá consolidado na sua prática pedagógica, como eu já disse, os 4 pilares da Unesco, as 10 competências da BNCC, o currículo paulista, todos os documentos norteadores do currículo paulista. E ainda assim, você precisa se debruçar em cima do objeto a ser ensinado para você, dentro da dimensão do conhecimento e da dimensão do processo cognitivo, fazer com que isso seja ensinado da maneira mais clara e mais lógica possível para que esse aluno possa consolidar também este conhecimento dentro de uma ferramenta chamada taxonomia de Bloom, que vai te dar o passo a passo que você sabe de uma forma segura como que esse aluno está aprendendo. Gostaria que vocês percebessem como é importante a taxonomia de Bloom, os verbos adequados e os níveis de proficiência para você não cometer esses erros. Olha a questão número 1. A reprodução humana é sexuada. Qual a vantagem da reprodução sexuada sobre a reprodução assexuada? Os orgasmos! Errado não está. Entretanto, a professora não contextualizou melhor a questão e o aluno respondeu acerca daquilo que ele entendia no seu universo cognitivo. Vamos ver a questão a de baixo. Questão número 5. Qual a principal função do esqueleto? Invadir o castelo de Grayskull. Quem não assistiu o desenho do He-Man e sabia qual era o desejo do esqueleto? Acabar com o castelo de Grayskull. Então, portanto, é importante evitar perguntas com o que,
qual, como, que são perguntas taxativas, entretanto, dão margens para o aluno responder o que ele bem quiser. Estabeleça uma relação entre Sócrates e a filosofia. Ele poderia estabelecer várias relações. A professora pediu uma relação e ele entendeu perfeitamente quando a professora explicou que filosofia era amor ao saber. E ele colocou a filosofia como uma pessoa e Sócrates como outra cheia de coração. E ela deu 0. Quem será que errou? O aluno ou a professora? Delimite o objeto de estudo, faça um pequeno texto, inserindo o aluno num contexto acerca da questão. Delimite, fecha bem. Para que ele saia, como eu disse anteriormente, no começo do ATPC, que ele saia sabendo mais do que quando ele entrou nessa prova. Porque, ao responder essa questão, o aluno literalmente respondeu aquilo que ele sabe sobre Sócrates e a filosofia, que há entre ele e a filosofia uma relação de amor. Mas será que filosofia e Sócrates só é isso? Explique com suas palavras o que é sujeito composto. Ora, com suas palavras. Então, se é com as palavras dele, ele pode escrever o que ele bem quiser. Correto? Muito bem, estamos chegando nos minutos finais desta ATPC e gostaria de deixar um breve resumo. A taxonomia de Bloom é um método pedagógico de nível classificatório com 6 níveis, que começa com conhecer e vai até criar. Ele também é adotado em ambientes corporativos, em ambientes administrativos e organizacionais. A taxonomia de Bloom, para nós, aponta um caminho e que esse caminho é espelhado pelos 4 pilares da educação da Unesco, as 10 competências da BNCC e o nosso currículo paulista. Ela é um suporte importante para nós porque a TB gera indicadores de proficiência, indicando quais habilidades o aluno domina e quais ele precisa dominar. Ela é importante também porque ela contribui para nós avaliarmos o nosso trabalho pedagógico, se está sendo satisfatório ou insatisfatório com base nos resultados dos alunos. Quando eu falo tudo isso, BNCC, competência, Unesco, os 4 pilares da educação, currículo paulista, isto obviamente também reflete para nós. Nós que somos agentes transformadores da educação, quiçá da sociedade, podemos dizer que essas 10 competências da BNCC também precisam ser dominadas por nós. Nós precisamos ter cada vez mais, não só conhecê-las, mas também termos domínio, porque ninguém dá ou ensina aquilo que não tem ou aquilo que não sabe. E como disse o gato do desenho Alice no País das Maravilhas, quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. E como eu posso ensinar um caminho se eu mesma não tenho um caminho? Que você possa, professor, todos os dias ressignificar qual caminho você quer seguir. Que dentro do seu projeto de vida, ser um bom professor, bem capacitado, esteja também entre seus projetos. Agora é com você, professor. Lembra no começo desse ATPC que uma das melhores maneiras de aprender algo é praticando e ensinando? Então, que você possa praticar os níveis da taxonomia de Bloom, criando exercícios e criando avaliações com os 6 níveis taxonômicos. É importante também, a pedido dos professores Vitinho e da professora Isabela, de matemática, que você possa, quando olhar para as APs e as ADs, que vocês possam tentar encontrar os níveis taxonômicos nestes exercícios. Lembrando, isso um pedido enfático do Vitinho, que vocês olhem as alternativas que têm os distratores, que são as alternativas que trazem distorções
as erradas, e desenvolver nos alunos a habilidade de descartá-las e encontrar a alternativa do elemento descritor, que é a alternativa correta, para que ele possa fazer as avaliações externas com mais efetividade, com melhor proficiência, com mais segurança, caminhando sempre para que lá na frente ele possa fazer um Enem de qualidade. Nós agradecemos a sua audiência neste ATPC, que você possa discutir entre seus pares, com o seu professor coordenador, e não esqueça de preencher o formulário, porque ele também é o nosso indicador para saber se estamos indo no caminho certo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.